Amém, meus irmãos. Toda glória, honra e louvor seja dada ao nome santo de Jesus, nosso eterno e maravilhoso Salvador. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a estarem em pé. Nesta oportunidade, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa adorando e glorificando o seu nome. Já posso sentir a presença de Deus no nosso meio. Deus está aqui. Glórias a Deus. Adore Ele nesta oportunidade. Querido Deus e eterno Pai, Salvador Jesus, queremos lhe agradecer, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença adorando o teu nome. Deus, eu quero lhe agradecer porque o Senhor nos comprou com teu sangue, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos vivificou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos na tua presença para adorar o teu nome. Senhor, aqui está a tua igreja reunida, aqui está o teu povo, a tua igreja, Senhor, buscando a tua face, buscando avivamento do céu, buscando um renovo espiritual. Deus, fala aos nossos corações segundo o beneplácito da tua grandeza, segundo aquilo que o Senhor tem para fazer, e concede poder para teu povo, poder do céu, poder do alto, poder transformador, poder libertador. A tua palavra diz, Senhor, que onde estiverem xarabacantarabachai, rimicantarabahai, arabacantarebirei cambarabachai, 2 ou 3 reunidos no teu nome, tu estaria no meio da tua igreja, e aqui está a tua igreja reunida, aqui está teu povo no mesmo pensamento, no mesmo propósito. Deus, a glória é para o Senhor, a honra é exclusivamente para ti. O Senhor é a única estrela que brilha nesta casa, nesta noite. A glória e a honra seja dada ao Senhor. Seja conosco, Jesus, é o que te pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, louvemos o Senhor Jesus na noite deste dia, com o hino de número 124 de nossa harpa cristã. Glórias a Deus. 124. Irmão Márcio Júnior, vem aqui, meu filho, eu suplico este nessa oportunidade. 124, toda a igreja adorando e glorificando o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, na oração de ontem, certamente alguma das irmãs esqueceu esta Bíblia. É da irmã? A irmã Sandra, pega aqui, entrega ali para a irmã Ivani. Muito bem. Os irmãos disseram ontem, pastor, alguém esqueceu a Bíblia. Eu falei, deixa que amanhã já dá um jeito. Então Jesus já deu vitória. Vem aqui, meu irmão, adorar o Senhor Jesus cantando juntamente com a igreja. Este louvor aqui todo sembleno conhece, viu? Não conheço não, mas eu ouço, mas não quero ver, não. Sabe? Você vai aprender agora. Saúde a todos os irmãos, passando a paz ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos estão felizes com Jesus? Amém. Graças a Deus, nós estamos felizes, né? Jesus é maravilhoso, nos deu a oportunidade mais uma noite de estarmos aqui. Vamos adorar a Deus com este louvor. Peço à igreja, aos irmãos que me ajudem. Eu gosto muito do louvor da harpa, mas esse aqui eu nunca louvei assim no público não, né? Vamos lá? Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai seu louvor. Todo ser grande e vasto universo, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e
revelai-o, forte Criador, vós dizei-o, cenas elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todos seus gigantes, graças a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Glória a Deus. Coral bonito, a gente fica focado. Deus abençoe, mas fica Jesus. Glória a Deus. Jesus é bom que o moço aprendeu o hino, tá vendo? É assim que Jesus faz. Louvemos o Senhor Jesus ainda, irmãos, com o hino de número 141 de nossa harpa cristã. Nosso irmão presbítero Roberto estará nos suprindo com o estilo nesta oportunidade. Toda a igreja cantando alegremente, pois o nosso Deus é digno de glórias, honra e todo louvor. 141. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Cumprimento a Larissa na vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. 4. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir, doce é a minha
teu querer, gozo me traste obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encher do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande Deus, maravilhoso, aleluia. Meus irmãos, abra a vossa Bíblia comigo em Salmos de número 90, verso 2. Não tem caneta, não tem caneta. Até reais, né? Salmos de número 90, verso 2. Nos diz assim a palavra de Deus: antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, nós não temos por escrito, aliás, acho que temos. Vamos apresentar alguns pedidos de oração nesta Meu nome é oportunidade. Maria de Lourdes Pastor Gratão. Del está avisando. Ele, viu? Quem está? Del. Quem é Del? O Theo. Del. O Theo? Del. Muito bem. Meus irmãos, temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Rose pede oração para o Senhor Jesus curar a enfermidade e ela roga em favor do seu papai. E nós temos aqui um pedido. A irmã Deise pede oração para o Senhor Jesus estar curando a enfermidade em favor do Theo. Theozinho está hospitalizado, mas Jesus vai dar vitória, em nome de Jesus. Vamos neste momento, irmãos, levantar um clamor com toda a igreja, nos coloquemos em pés e orarmos ao Senhor Jesus, pedindo para o Senhor Jesus estar concedendo vitória, para que Deus possa curar a enfermidade. O papai da nossa irmã Rose
e para o Senhor Jesus estar curando enfermidade, concedendo saúde ao Theo, que está ali naquele hospital, hospitalizado, mas nós servimos um Deus que tudo pode. Então a igreja, vamos levantar um clamor diante de Deus. Vamos pedir a misericórdia do Senhor, a cura, porque Deus há de fazer grandes coisas. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos nos seus feitos. Irmão presbítero Aparecido, olha aqui nesta oportunidade com fé, glórias a Deus. Diz a Bíblia que estás doente, chama os presbíteros, porque a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver pecado serão perdoados. Oremos, irmãos, com toda a confiança. Soberano e eterno Deus, amado Jesus, na tua presença, Deus, Pai, na minha mão já essa oração, confiando na vitória. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade. Nós levantamos um clamor, Pai, para o Senhor para a enfermidade do mundo, mas a vitória Glórias a Deus. Vamos ouvir as nossas irmãs no círculo de oração, adorando e glorificando o nome de Jesus. Enquanto as nossas irmãs cantam, irmãos, nós vamos já recolher nossos dons e ofertas que trouxemos para a obra do Senhor. Contribua com alegria, pois Deus ama, se agrada aquele que oferta com alegria para a sua obra. Maravilha, Jesus. Glória a Deus.
Grande Deus. A gente fica sentado e a gente sentado. Agora você vai fazendo um dela, seguindo. Maravilha. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo bíblico da Palavra de Deus, com o nosso tema principal, Conhecendo Deus. Devo lembrar aos irmãos que nós já estudamos desde a primeira semana de janeiro, estamos com esse tema, e nós já falamos um pouco sobre quem é Deus. Por que estudar este assunto a respeito sobre o conhecer o ser de Deus? Falamos a respeito da revelação de Deus, a capacidade que Deus se revelou para nós. A estrela baixou demais, vamos ver. Só mais um pouquinho. A capacidade que Deus se revelou para nós. Falamos a respeito da existência de Deus. Falamos que o mundo, o cosmos, ele revela a existência de um Deus. O mundo não foi feito por acaso. O vasto universo que nós pertencemos, ele não surgiu do nada, não surgiu do acaso, mas existiu um ser maior. Irmãos, o universo é gigantesco. Há quem diga que o universo é imensurável, mas ele não é. Ele é mensurável, dá para ser medido. Há cálculos que medem o tamanho do universo, da Terra, que é bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz. Mas o nosso Deus, ele é imensurável. Não dá para medir o tamanho de Deus, porque Deus, ele é incalculável. Falamos a respeito que também dos nomes de Deus, e ficamos alguns meses falando dos nomes de Deus. O nome Jeová, El Shaddai, Eloí, Elohim, Jeová, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Raá, e muitos nomes de Deus. E eu penso, irmãos, que agora nós vamos estar entrando no tema central do nosso estudo bíblico deste ano de 2021, que é a respeito dos atributos de Deus. Estaremos iniciando hoje os atributos de Deus. O que é um atributo? Nós sabemos, irmãos, que eu disse para os irmãos que quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Preste bem atenção. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós, irmãos, nós temos uma partícula do DNA de Deus em nossas vidas. Nós carregamos uma partícula, um átomo ou menor do DNA de Deus. É por isso que Moisés, quando ele orava e o seu rosto resplandecia, as pessoas viam Moisés e Moisés, ele se parecia com a presença do próprio Deus. Aleluia. Seu rosto, ele reluzia. Porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se parece com Deus. Quanto mais o homem se distancia de Deus,
mas ele se parece com o mundo, com as coisas do inimigo. Então Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Os homens têm nomes, porque o nome serve como uma identificação de quem a pessoa é. Nós falamos que no Antigo Testamento, e principalmente para os judeus, os nomes tinham uma função muito importante. Abraão significa pai de uma grande nação. Então, os nomes representavam aquilo que o homem ou a mulher seria. Os judeus eram muito meticulosos nos que diz respeito aos nomes. Eles não colocavam nomes que traziam maldição para os seus filhos. Eles não colocavam nomes que iriam trazer uma confusão para os seus filhos. Eles não colocavam nomes que iriam trazer algo que viesse ser motivo de chacota, algo que viesse banalizar a sua família. Não, eles pensavam em um nome de respeito, em um nome que tinha uma raiz e uma importância. E Deus, irmãos, é do mesmo modo. Deus também tem nome. E o nome de Deus é Eu Sou. Ou transliterado, o nome de Deus é Jeová. Porque a palavra Jeová, eu já disse para os irmãos, que ela está, irmãos, nos 3 verbos. O nome Jeová, ele é um nome que está no presente. O nome de Jeová está presente no passado. E o nome Jeová também tem uma função no futuro. Ele é, ele era e ele sempre será. Esse é o nosso Deus. Dá para entender? Eu também não entendo. Mas Deus é o Deus que era, Ele é o Deus que é e Ele é o Deus que sempre será. Moisés assustado, Deus, em que nome de qual Deus que eu vou para o Egito tirar o povo lá na escravidão? Deus falou, fala que Eu Sou está mandando você ir lá. E quem que é Eu Sou? Aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Moisés chegou lá e falou, olha, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, mandou eu vir aqui tirar o povo da escravidão. E contra esse Deus, Faraó, ninguém, nenhum rei, nenhum faraó conseguiu, e Deus tirou o seu povo do Egito. Por quê? Porque Ele é, porque Ele era e porque este Deus sempre será. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Irmãos, como é gostoso servir a este Deus. Ao Deus que é, que era e que sempre será. Do mesmo modo, criado o homem à imagem e à semelhança de Deus, Deus colocou no homem, assim como ele o tem, atributos. Ou, pastor, explica melhor o que é um atributo. Um atributo é uma qualidade. Atributos são virtudes. Atributos são qualidades e virtudes que Deus colocou no homem e na mulher. Atributos são habilidades. Atributos são dons. Atributos são uma aptidão, um talento, uma virtude que nós temos para inúmeras esferas da vida. Quero enumerar aqui alguns atributos que nós temos e que faz parte, nós temos esses atributos, e esses atributos vai fortalecer a nossa personalidade. Vai fortalecer as nossas qualidades que nós temos como cristão. Destaca algumas. Confiança é um atributo que nós devemos ter. Irmãos, dá para andar com alguém em que você não tem confiança? A Bíblia fala, poderão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Não. Isso é confiança. Confiança. O ser humano, Deus colocou alguns atributos como a criatividade. O ser humano é criativo. O ser humano é tão criativo que de um simples ovo, ele faz um omelete de mão cheia, um prato lindo e bonito. Tem gente que não, tem muitas irmãs que é muito desorganizado na comida, né? Aí pega aquele ovo, faz aquela coisa mexida pra cá, mas tem um pedacinho de ovo, coloca um queijo ralado, coloca um orégano, aquela coisa linda, algo tão simples de se fazer. O que é isso, pastor? Criatividade. O ser humano, ele viu que dava para se fazer algo que se pudesse estar por cima, e de vez de você caminhar e andar,
alguma coisa pudesse o levar. Então fizeram motor a combustão, motor a gás, a vapor. De primeiro diziam que as rodas começaram a ser quadradas. E à medida que foi indo, ficou redonda e ficou andando bom. E aí eles foram criativos. E foram descobrindo a energia elétrica, a aviação, os motores, a diesel, a combustível, enfim. Por quê? Por que disso? Por que, irmãos, um avião comporta 200, 250 pessoas, 300, aviões de cargas levam carretas dentro? Porque Deus colocou no homem a criatividade. O ser humano é criativo. A sinceridade é um atributo que Deus colocou no homem. Sinceridade. A palavra sinceridade é interessante, irmãos, que ela vem de uma raiz que significa algo sincera, ou algo que não tem mácula. Porque qual que é o oposto da sinceridade? É a hipocrisia. Porque o hipócrita, ele tenta ser sincero, mas há uma mácula. Mas o sincero não. O sincero é algo que é sincera, é sem mácula, é algo que é verdadeiro. Sinceridade. O ser humano, ele tem foco, ele tem como atributo disciplina, ele tem a amorosidade, ele tem honestidade, honra, gratidão, são muitos, humildade, determinismo, persistência. São atributos que Deus nos concedeu e que isto faz parte da natureza de Deus em nós. Porque nós temos, irmãos, esses atributos: confiança, sinceridade, disciplina, criatividade, foco, amorosidade, honestidade, honra, gratidão, humildade, otimismo, determinismo, persistência. Por que nós temos isso? Nós temos esses atributos de um modo multifacetado, cortado. Nós nunca teremos isso por completo. Porque o único que vai alcançar essa perfeição é o próprio Deus. É o próprio Deus. Deus é o amor em essência. Enquanto a gente tem uma partícula do amor, Deus não, Ele é o amor. Enquanto nós temos uma partícula da justiça, Deus não, Ele é a justiça. Aleluia. Mas eu quero dizer para os irmãos que assim como o homem tem esses atributos e que faz parte de uma boa convivência, e esses atributos deve exibir na sua vida como cristão. Você não pode ser conhecido como um crente mentiroso. Você não pode ser conhecido como um crente hipócrita. Você não pode ser conhecido como um crente que não tem sinceridade nas suas ações e nas suas palavras. Você não pode ser um crente conhecido como um crente desonesto, que não tem compromisso com as suas palavras e com as suas ações. Nós devemos carregar tudo isso. Mas observe bem, Deus também tem atributos. E observe bem, o atributo de Deus é algo próprio ou peculiar que o próprio Deus o carrega. Atributo divino é uma qualidade ou uma característica que é exaurida, que é extraída do próprio Deus. É Deus quem concede, dele emana todos atributos. Aleluia. Porém, antes de falar para os irmãos quais são os atributos de Deus, nós precisamos entender, irmãos, que nós, enquanto seres limitados, porque nós carregamos parte do DNA de Deus, mas, irmãos, nós temos uma limitação. Nós nunca conheceremos Deus no sentido pleno. Nunca. Por quê, pastor? Porque Deus é muito grande e nós somos muito pequenos. Nós nunca conhecemos, nem no céu você nunca vai conhecer totalmente Deus, exaustivamente Deus. Sabe como você conhece algo exaustivo? Fala, olha, eu tenho a minha harpa e a cada dia eu conheço um pouquinho desta harpa. Eu sei que ela tem tantas folhas, ela tem tantos hinos, ela tem algumas particularidades. Ela carrega aqui o meu carimbo, Pastor Edson Eloy, filial Carlos Adrovandi, tem a data que eu coloquei. Essa data carrega a data que eu escrevi. Ela tem uma textura. E pode ser que um dia eu conheça exaustivamente essa harpa, do pé à cabeça, como diz o ditado. Mas Deus não.
Deus é diferente. Deus é a nossa função conhecê-lo. É o nosso dever, conforme diz em Oséias capítulo 6, versículo 6. Conheçamos e prossigamos em quê? Em conhecer a quem? Em conhecer a Deus. É uma obrigatoriedade bíblica conhecer a Deus. O crente que ele não busca saber quem é Deus, ele está vivendo de um modo errado, porque ele precisa cada dia buscar e conhecer o seu Deus que ele serve. Mas eu quero dizer uma coisa: por mais que você busque, por mais que você ore, por mais que você estude, por mais que você busque a presença de Deus, Deus vai te dando por partícula. Nunca você vai conhecê-lo completamente. Por quê? Simplesmente porque Ele é Deus. É por isso que Ele é Deus. Aleluia. É por isso que Deus é totalmente diferente de nós. Eu vejo irmãos crentes orando, parecendo que Deus é o capacho dele, porque não conhece a Deus. Se tivesse aqui sentado para aprender essa matéria de hoje, esse ensinamento de hoje, ele ia rever os conceitos, ver que nós não somos nada e que Deus é tudo, que a gente é limitado e que Deus tem todo o poder, dele emana toda a força, toda a grandiosidade. E eu vejo o crente orando dizendo: Deus, eu determino, porque ele não conhece a Deus. Eu quando ouço isso, falo: esse crente não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele colocava o rostinho lá no pó e chorava. E dizia: Deus, tem misericórdia da minha alma. E quando o crente faz isso, dobra o seu joelho, quando ele coloca o rosto lá no pó, aí o próprio Deus, parece que ele faz assim, ó, e fala: eu vou responder a oração deste meu servo. Então, irmãos, por mais que nós prossigamos, nós nunca iremos compreender Deus num sentido exaustivo. Por quê? Pelo menos por algumas razões. Porque, veja bem, há muito sobre Deus que nós não conhecemos, nós nunca conheceremos. Ou por quê? Olha só, porque talvez a nossa mente, o nosso intelecto não consegue compreender segundo a nossa limitação. Já dizia alguém que pessoas que foram os mais sábios do mundo, deste mundo que nós vivemos, como por exemplo Albert Einstein e muitos outros homens, eles utilizaram aproximadamente de 10 a 15% da capacidade do seu cérebro. Estes homens. Mas ainda assim, esses homens, por serem tão inteligentes, eles nunca compreenderão 100% Deus. Porque Deus é muito, mas não é muito, Deus é muito maior. Ou talvez porque, irmãos, nós não conheceremos Deus completamente, porque Deus, Ele só nos mostra aquilo a qual Ele quer revelar. Deus, irmão, só vai nos mostrar aquilo que Ele revela. Ou seja, Deus só vai nos mostrar, nós só vamos entender Deus aquilo que Deus se revelou através da sua palavra. Aquilo que proceder disso é procedência maligna. Porque a Bíblia vai nos informar em Deuteronômio capítulo 29, que diz assim, que as coisas encobertas pertencem a quem, irmãos? Ao Senhor. As coisas encobertas e as coisas ocultas. Ou seja, aquilo que não está na palavra, aquilo que os textos... Porque tem coisas, irmãos, que não está escrito exatamente na Bíblia. Mas a Bíblia nos traz princípios sobre isso, tá? Por exemplo, a palavra trindade está na Bíblia? Quem já leu aqui trindade na Bíblia? Levanta a mão para me ver. Ainda bem que ninguém levantou a mão, né? Porque não tem. Mas, irmãos, eu pergunto, nós vemos a trindade na Bíblia? Então não é porque algo não está escrito que não exista. Compreenda, igreja? Observem bem que João fala, há 3 que testificam na terra. O Pai, o Filho é a água e o Espírito Santo. Então, e os 3, eles são um. Após que nós terminarmos em alguns meses falar sobre os atributos de Deus, nós vamos findar o ano falando sobre a Trindade. A Trindade faz parte desse estudo bíblico também. Nós vamos falar e eu quero deixar para falar da Trindade mais para o fim do ano. Se Deus assim permitir, vocês vão voltar até lá. Mas, irmãos, veja bem, as coisas encobertas pertencem a quem? Deus. Mas olha que interessante, por que é importante estudarmos o assunto sobre Deus? Porque em Deuteronômio 29 diz que, mas as reveladas pertencem a nós. Então, o que está encoberto pertence a Deus. Olha, até aqui, pastor, eu não sei. Irmãos, tem muitos estudos, muitos casos que eu falo, Deus, até aqui é o meu limite, eu sou limitado, Deus. Porque até aqui Deus se revelou. Mas
aonde há, irmãos, para nós, aonde está revelado, nós devemos aprender. E sabe o que a Bíblia fala? É só para nós? Não. Olha o que diz o versículo 29 do capítulo 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. E a quem mais? E para os nossos filhos. Então, há uma grande responsabilidade dos pais conhecer quem é Deus, saber das coisas de Deus, as coisas reveladas de Deus, só para Ele não, para você ensinar os teus filhos também, para você ensinar na igreja, para você ensinar na tua família e o nome de Deus ser glorificado. Meu Deus. Então, qual a importância de estudar os atributos de Deus? Quando nós estudamos os atributos de Deus, irmãos, mesmo de uma forma limitada, nunca vamos entender de uma forma completa, nós vemos e podemos vislumbrar o caráter de Deus. Irmãos, entender um pouco mais quem Ele é, como Ele é, sabe o que vai acontecer? Vai nos ajudar a gente adorá-lo. A nós mesmos, nós vamos ter uma capacidade melhor de adorá-lo de um modo que Ele deseja. Quer um exemplo? Já viu aquele filho que quer pedir algo para o pai, mas ele não sabe pedir? Ou ele quer elogiar o seu pai, mas ele não sabe elogiar por falta de conhecimento? É a mesma coisa. O filho vai falar assim, olha pai, eu vou tirar nota 10, mas eu estou exigindo, eu quero aquela bicicleta no fim do ano. É assim que se fala? Não, mas o pai pensa, tadinho do meu filho, com o tempo ele vai pegar a experiência, ele vai ter entendimento, ele vai vendo qual é o modo que se pede, que se faz uma petição, ele vai entendendo como que se faz um agradecimento, e com o tempo ele entende. Mesma coisa é Deus, tem crente que não sabe pedir, tem crente que não sabe orar, tem crente que não sabe se chegar diante de Deus, tem crente que vai orar e ele já ora dizendo eu quero. Para de pedir, agradece mais a Deus. Na oração, quando você for orar, primeira coisa, Jesus nos ensinou como ora. Jesus não falou nem dele, na oração ele falou, vós quando vocês for orar, vocês vão orar assim, como? Pai nosso que estás, santificado seja o teu, como que, princípios de oração. Jesus ensina, quando você for orar, comece exaltando a soberania de Deus. Pai nosso que está onde? Deus é um capaz que as pessoas acham em qualquer lugar? Ou esse determinismo que existe? Não, Ele está no céu. Pai nosso que estás no céu. E olha como é a responsabilidade do nome de Deus. Santificado seja o teu... Irmãos, tem gente que trata o nome de Deus como se fosse qualquer um de nós. Tem gente, o nome de Deus na boca de alguns crentes ficou tão banal que se ele queima o feijão, ele fala o nome de Deus. Se ela queima o feijão, fala o nome de Deus. Se de repente rala o joelho, fala o nome de Deus. Virou banal, virou uma bagunça. Viu? Mas não é assim que a gente deve tratar o nome de Deus. O nome de Deus é um nome santo. É um nome verdadeiro. E este nome deve ser produzido pelos frutos dos nossos lábios com entendimento. Nunca falhe o nome de Deus sem entendimento. O nome de Deus tem que ser pensado. Ele tem que sair do nosso coração. Não pode sair da boca para fora. Tem que emanar do coração. Tem que entrar na mente. Aí a gente fala como Jesus nos ensinou. Como Paulo falou em Romanos capítulo 12, apresentando um culto racional com entendimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Irmão, se a gente soubesse a santidade do nome de Deus, a gente pararia de usar por qualquer motivo. Se nós soubéssemos da beleza que há no nome de Deus, glórias a Deus. Então, é muito importante nós estudarmos, porque nós vamos entender, eu dei o exemplo do pai, do filho que não sabe como pedir um presente de fim de ano, por exemplo, para o pai. Mas quando nós entendemos, irmãos, quem é Deus, os seus atributos, isso vai nos ajudar. Sabe o que? Nós nos reconhecemos a nossa limitação. Vai nos ajudar a gente lidar com nós mesmos, com o nosso orgulho, com o nosso eu. Quando a gente for orar, a gente vai baixar bem a bolinha para Deus, saber que o grande é Ele. Não é nós não, é Ele. Ah, pastor, mas eu sou pastor de igreja, eu sou presbítero, eu sou líder. Grande coisa, o grande é Deus. O grande é Deus. E qualquer um de nós que formos orar, a gente tem que se curvar perante a Deus e reconhecer a sua grandeza, a sua onipresença e onipotência. Portanto, os atributos de Deus nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo.
Por quê? Porque Deus é um Deus autoexistente. Irmãos, quem criou Deus? Quem criou Deus? Essa pergunta é realizada nas universidades, nos maiores centros de ensinos, através de muitos ateus, de muitos negacionistas que negam a existência de Deus, panteísmo, ateísmos. Mas nós vamos estudar a respeito disso, que Deus, ele é um Deus autoexistente. Ninguém criou Deus, ele auto-se-existiu, porque ele é Deus. Nós vamos estar entrando num campo, irmãos, que vai de vez em quando dar um nó na nossa mente. Mas para você observar e entender o tamanho do teu Deus. E quando você deitar para dormir, quando você estiver aqui, que eu sei, o Espírito Santo fala no meu coração, que a igreja está se alimentando da palavra e Deus está trabalhando no teu coração, está trabalhando no teu ser. E este estudo bíblico ele vai penetrar na tua alma. Você quando for dormir, você vai lembrar quem é Deus, o tamanho do teu Deus. Porque, irmãos, isto que torna Deus diferente de nós, porque Deus ele é um Deus autoexistente. Ele é um ser independente. Eu preciso de alguma coisa para sobreviver. Nós precisamos de algo para viver. Eu preciso do ar para respirar. Eu preciso me alimentar. Mas Deus não. Ele é a própria força. Dá para entender isso? Ele é o próprio poder. Dá para entender isso? Não dá para entender. Este é o Deus que nós servimos. Mas, pastor, quais são então os atributos de Deus? Falamos que atributos são qualidades, atributos são habilidades, são virtudes que compõem Deus, que Deus colocou uma parte em nós, e nós vamos entender isso. Existem pelo menos, irmãos, numa divisão, numa subdivisão, dois tipos de atributos. Aqueles atributos que Deus, ele, por sua misericórdia e bondade, ele fala assim, eu vou compartilhar um pouquinho com esse irmão. Eu vou compartilhar um pouco deste atributo com esta igreja. Isso chama de um atributo que é comunicável, que Deus se comunica, ele dá um pouquinho para nós. Não é tudo que a gente não consegue, mas ele dá um pouquinho para nós. E quais são esses atributos que Deus faz isso? O amor. Deus é amor? Sim. E nós precisamos ter amor com os nossos irmãos ou não? Sim. Então isso é um atributo que Deus tem. Deus dá também para nós. E tem muitos que tem que pedir esse atributo para Deus, que está cheio de crente que falta amor, viu? Amor com o próximo, amor com os irmãos, amor consigo mesmo. Tem gente que não se ama, viu? E peça para Deus que Ele te dá. Isso é um atributo de Deus. Aleluia. Bondade é um atributo que Deus, Ele tem, mas Ele se comunica, Ele doa, Ele dá um pouquinho para nós. A misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a liberdade. Deus é um ser livre ou não? Sim. E nós somos também ou não? Sim. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão o quê? Livres. É um atributo de Deus, que Deus tem, Deus comunica conosco. Tem muitos, irmãos. A veracidade, como é bom algo. Sabe que é algo veraz? Verdadeiro? De primeiros homens, quando ia fazer um negócio, era aquela coisa, aquela veracidade, né, irmão Parecido? Era no bigode, né? O bigode era o contrato. Olha, até a harpa, se falou no bigode, até a harpa ficou nervosa. Então, irmãos, veracidade é um atributo de Deus. Paz. Paz. Irmãos, falar de paz nos dias de hoje parece um paradoxo muito grande, porque muitos vivem sem a paz. A paz é um atributo de Deus, mas Ele dá um pouquinho para nós. E nós vamos, irmãos, a partir das próximas semanas, eu fiz uma introdução do assunto, nós vamos falar ponto por ponto e começar sobre o amor de Deus. Nós, em Obras da Carne e Fruto do Espírito, ano passado, falamos sobre as obras da carne e o fruto. O amor é um fruto, mas eu não vou agora falar do amor como fruto, eu vou falar de amor como atributo de Deus, é diferente, tá? Então nós vamos falar todos os assuntos como atributos de Deus. Vamos falar sobre o amor, sobre a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a veracidade, a liberdade e a paz. Mas existem atributos, que Deus não dá para nós, porque a gente não consegue ter. É um atributo chamado de não comunicável.
que não dá para se compactuar conosco, por causa da nossa limitação, da nossa fraqueza. Você quer um exemplo, por exemplo, de um atributo? É a autoexistência. A autoexistência é um atributo de Deus. Alguém aqui é autoexistente? Nasceu sozinho, sem pai, sem mãe? Se alguém levanta a mão, não tem ninguém, né? Por quê, irmãos? Porque nós somos seres existentes. Deus é autoexistente, é diferente. Deus é um Deus eterno. Há alguém aqui, irmãos, que vai ser eterno? Não, fala agora. Todos nós morreremos. Mas Deus é um Deus eterno. Os próprios anjos, na criação do mundo, lá na glória, acharam que eram eternos também. Pecaram, o que Deus fez? Acompanhou uma terça parte, acompanhou, e o Lúcifer, aquele que carrega a luz, se tornou um Satanás, e aqueles anjos que se rebelaram com ele se tornaram demônios, porque eterno só tem um, é Deus. Glória a Deus. Deus é um Deus, olha só, irmãos, a unidade é um atributo de Deus. Dá para entender 3 em 1? Não. Somente Deus, somente Deus. A imutabilidade é um atributo de Deus, que Deus não se comunica conosco. Irmãos, imutabilidade, sabe o que significa? Ele não muda. Irmãos, a gente muda. Sim. Pega algumas fotos sua, por exemplo, e dá uma olhadinha. De 5 a 10 anos atrás. Talvez você vai estar um pouquinho mais magrinho, ou um pouquinho mais gordinho. Talvez você olhe assim, rapaz, né, que eu tinha um pouquinho de cabelo, agora o cabelo parece estar sumindo. Talvez você vai olhar para a cor do cabelo e falar, olha, meu cabelo era mais branquinho, mas parece que tá mudando. Por quê, irmãos? Porque nós temos esta mudança, é normal. Nós nascemos, nós crescemos e nós Morremos. E Deus? Deus não, Deus é imutável. Deus não muda. Hebreus vai dizer que Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e Ele é o mesmo de quando? Deus nunca vai mudar. Aleluia, glória a Deus. A infinitude é um atributo de Deus. Irmãos, o que é algo infinito? Que nunca acaba. Algo que não tem? Fim. Ó, irmão, sabe aquilo que nunca acaba? Nunca acaba, nunca acaba. É por isso que agora vocês entendem, porque nunca a gente vai entender Deus completamente, porque Ele nunca acaba. Você vai entender uma coisa que nunca acaba? Uma coisa que é infinita? Você não entende. Você fica maluco, mas não entende. Deus é um Deus infinito. Nós temos um período. O universo, a Bíblia fala que um dia essa terra não vai ficar raiz nem ramo. Tudo isso aqui um dia vai se cessar. Tudo isso aqui um dia vai se acabar. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Por quê, pastor? Porque isso aqui tem um fim, tem um limite, tem um tempo, tem um período. Está no tempo de Deus. Na hora de Deus, Deus brada, Deus faz. Mas Deus não. Deus não tem fim. Glória a Deus. Aleluia. Esses são os atributos que poucos conhecem. Agora eu vou falar os atributos que todo mundo conhece, né? A onipresença, né? O que é a onipresença? É a capacidade de Deus estar em todos os lugares. Irmãos, se eu estou aqui, eu só estou aqui. Eu só estou aqui. E o homem é assim, né? Eu falo com a minha esposa consegue fazer 2, 3, 4, 5 coisas de uma vez só. E eu não, eu falo, filho, a minha caixa está aqui, é isso. Depois daquilo eu fecho, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Não é assim? A mulher ela é mais diferente, ela faz uma coisa, faz outra. Minha esposa está cozinhando, está falando com o irmão no zap, está cuidando da filha, e está cuidando do passarinho. E eu falo, eu não consigo, eu faço uma coisa de cada vez. Mas ainda assim, irmãos, nós nunca vamos ser onipresentes, a gente só está naquele local. Mas Deus não, Deus está aqui, Deus está no Japão, Deus está na China, Deus está na Índia, Deus está na tua casa, Deus está na igreja, Deus está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Eu estou resumindo, nós vamos falar ponto por ponto, viu, irmão? Vai ter muita coisa boa para a gente aprender. A onipotência é um atributo de Deus. Pastor, o que é a onipotência? O que é, irmãos? É a capacidade de ter todo o poder. Deus tem todo o poder porque Ele é o onipotente. Outro atributo de Deus que Satanás tenta ter, mas nunca ele vai conseguir, que é a é a capacidade de conhecer a tua mente. Somente Deus sabe o que você está pensando. Irmãos, eu jamais saberei. Por mais que a gente pode ter alguns traços, né? Porque a Bíblia fala assim que o coração alegre formoseia o rosto.
né? Então, pelo tipo do coração, pelo rosto que a gente enxerga na face dos irmãos, e os irmãos sabem, eu sou bastante observador, e eu percebo, obviamente que não fico dizendo, eu oro ao Senhor, eu oro pela tua vida, mas eu percebo aqueles irmãos que estão tristes. Por quê? Porque o coração, é claro, irmãos, a gente não consegue ser hipócrita. Um coração triste, se eu tentar sorrir, tenta estar triste e sorrir, fica algo estranho. Fica até tremendo aqui, né? Fica estranho. Porque quando você está triste, você está com uma face de triste. Quando você está angustiado com algo que aconteceu, isso é notório no seu rosto, nos seus traços, no seu modo, é vívido no seu olhar, na postura. Mas quem está feliz também é notório. Dá para ver no olhar, no sorriso, nas palavras. Mas a mente, nós não conhecemos a mente de ninguém do que está pensando. Pode ter gente que está aqui e fala, esse pastor, hein? Quando é que Jesus vai mandar outro? Quando é que Jesus Cristo vai fazer uma grande obra? Outros falam, não, Senhor Jesus, deixa esse pastor mais uns 10 anos com a gente, mais uns 2, mas somente Deus conhece a tua mente. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus é um Deus onisciente. E tem mais um atributo que é a soberania. Deus, ele é soberano. As nações estão brigando por aí, né, irmãos, no mundo sobre soberania. Um país muito grande, a antiga União Soviética, a Rússia, elas estão tentando tomar a soberania de um país, que é um país, a Ucrânia. Que a Ucrânia ela faz divisa com a Rússia. Inclusive tem uma parte da Ucrânia que muitos deles são tudo russo, né? Aqueles que fazem a divisa. E eles estão tentando tomar aquele país e ser o dono daquele local, para eles terem a sua soberania. Irmãos, mas nós sabemos que todos esses reinados desta terra um dia vão cessar, vão acabar. Porque o único que é soberano, que é dono do mundo, que é rei, que é Senhor, é o nosso. Mas eu quero findar. Infelizmente, muitos cristãos não conhecem os atributos de Deus. E acabam caindo, olha só, ou pensando sobre um tipo de Deus que não existe. Irmãos, sem brincadeira, tem gente que vê Deus como um senhor de barba. Talvez um homem gordo, barrigudo, aquela barbona branca, com um negócio na mão. Esse é Deus. É nada, isso é mentira dos filmes que você vê por aí. Deus não é assim não. Ou tem gente que vê Deus como se fosse um Papai Noel. Sabe aquele Papai Noel? Olha, Deus está dando presente para todo mundo. Tem gente que enxerga Deus, irmãos, tal ou como, sabe, aquela lâmpada Aladim, que a pessoa raspa ali e fala, eu quero que esse pedido seja aceito. Aí de repente o Aladim fala, seu pedido está aceito, e agora? Tem gente que pensa que Deus é assim. Ele pega a Bíblia e faz de cartomante. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Teve um irmão que ele ficava assim, aí cai em cada texto que ele não sabe. Quando é texto bom, glória a Deus. Eu já vi muito isso, irmão. Glória a Deus, aleluia. Mas ele pega lá nas crônicas, que esse povo não lê crônica, não lê Levítico, não lê nada, não entende nem o contexto de nada com nada. Aí quando ele observa aquelas tribos, aquela genealogia, fala misericórdia. Ele olha assim, misericórdia. Deus não quer falar comigo não. Ou teve um que olhou assim, falou, Deus, fala comigo agora. Aí quando ele abriu, estava lá e Judas foi se enforcar. Ele, misericórdia, Deus, tem misericórdia da minha alma. Irmãos, Deus não é isso. A Bíblia não é feita para fazer assim, unidunité, aqui. Caiu até em branco. A Bíblia não é feita para ser isso. A Bíblia diz, examinai as Escrituras. Aleluia. Porque nela contém palavras de vida eterna e são elas que de mim testificam. O crente tem que examinar a Bíblia, a palavra de Deus, porque as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Então Deus não é um Papai Noel, Deus não é um velho de barba branca, Deus não é capacho de ninguém. Há igrejas, irmãos, eu já ouvi de algumas pessoas que fazem parte, atenção irmãos, preste atenção, eu já vi alguns lugares, algumas igrejas que ficam colocando Deus na parede. Se Deus não fizer isso aqui, teve uma irmã que ela falou assim, eu determino. Eu falei, mas por que você determina? Ela falou, porque eu sou dizimista. Falou na minha frente. Eu falei, o quê? Eu determino porque eu dou meu dízimo, grande coisa. Deus, irmãos, ele não quer o dinheiro de ninguém, ele quer a nossa fidelidade. Porque Deus fala, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Tá certo? Então, irmãos, Deus não é a lâmpada do Aladim que as pessoas usam só para fazer pedido. Deus não é fast food
food, Habib, sei lá, esse negócio tão rápido que é. Deus, Ele é um Deus de providência, Ele age na hora certa, Ele age no tempo certo. Ele, irmão, se curve na presença de Deus, porque Deus sabe. Tem vezes que você pede uma coisa e Deus não dá. Sabe por quê? Porque Deus sabe que se Ele te der, você vai se desviar. Por que Deus faz isso? Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E eu quero pedir para a igreja abrir sua Bíblia comigo para a gente finar e ler em Jeremias 9:23. Toda a igreja. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23. E a gente finda. Quero dizer para os irmãos que, ainda das nossas limitações, é maravilhoso nós estudarmos a respeito de Deus, porque nós nos admiramos com a sua majestade. Nós vamos nos admirar com a sua magnificência. Nós vamos nos admirar. Estudamos atributos de Deus, irmão, você vai se admirar com Deus. Você vai ver, meu Deus, eu não sabia que o Senhor era assim. Viu? Com uma breve introdução, você já entendeu um pouquinho? Imagina a gente pegando tópico por tópico. Veja o versículo 24. Versículo 23, capítulo 9 de Jeremias. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aquele que quiser se gloriar-se, glorie-se nisso. Olha o que diz. Pastor, eu posso conhecer a Deus? Não pode não, pastor, é pecado. Não é, vamos ler a Bíblia. Mas aquele que se quiser gloriar, glorie-se nisso. Em quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, faço justiça, faço juízo na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, que possamos nos curvarmos perante a presença do nosso Deus, porque Ele é Deus poderoso. Ele é Deus e você é barro, Ele é o oleiro. Queridos irmãos, a minha gratidão a toda a igreja, os irmãos que cooperaram conosco à noite deste dia. Que o Senhor Jesus possa continuar vos abençoando, vos suprindo. Irmãos, nesta oportunidade vamos continuar orando em favor do Theo, para Jesus estar concedendo vitória e curando enfermidade. Orando também em favor do papai da irmã Rose. E eu quero que vocês orem, irmãos, para o Senhor Jesus libertar e salvar o papai da nossa irmã Rose. Há alguns anos atrás, quando a irmã Rose, ela veio para esta igreja, ela não era crente, ela aceitou Jesus aqui, ela se transformou aqui, Jesus transformou, ela se batizou nas águas e está aqui crente. E ela falou: pastor, a minha mãe até que gosta, a mãe dela acho que veio uma vez só para a igreja, irmã Rose, e nunca mais voltou. Agora nós estamos orando por ela. Mas ela falou: mas o meu pai não gosta de crente. Isso faz 2 anos. Eu falei: irmã, ore por ele, porque Deus ele muda o coração do ser humano. E agora, depois de 2 anos, ela falou que o pai dela está até ouvindo o hino na casa, né? Já está até ouvindo o hino. É Deus trabalhando. Esse é o Deus que a gente serve. Deixa Deus trabalhar, que Ele vai salvar e Ele vai conceder vitória. Glórias a Deus. Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, nós não teremos trabalho com o círculo de oração. Nós estamos cancelando. Amanhã nós fazeremos um evangelismo com toda a igreja. Eu quero contar com a presença de todas as irmãs, de todos os irmãos. Tragam as vossas crianças também. Nós vamos estar deixando aqui, irmãos. Depois nós vamos estar vendo com as nossas irmãs que cuidam das crianças, né? Pelo menos de 2 a 3 irmãs para estarem com as crianças, fazendo um trabalhinho com elas, um trabalho que elas possam, um trabalho didático para estar entretendo elas aprendendo da palavra de Deus, enquanto os pais possam ter liberdade de evangelizar. Os vossos filhos vão ficar seguros aqui na igreja, fiquem tranquilos. Então traga as crianças para a igreja e nós vamos ter irmãs responsáveis pelo trabalho e vamos evangelizar. A Bíblia diz assim, irmãos, que a seara é grande, pouco é os ceifeiros. São poucos que querem ceifar. E tem gente que ele fica falando, a igreja não tem evangelismo, mas quando marca ele não vai. É assim mesmo, viu? Mas venha, nós vamos evangelizar, falar que Jesus é bom, o diabo não presta. Pastor, eu não sei evangelizar. Lógico que você sabe, a tua vida é um testemunho, ou não é? Você anda de cabeça erguida nesse bairro ou não? Porque lá no meu bairro eu ando de cabeça erguida. As pessoas têm que olhar para nós e falar, vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. A tua vida é uma evangelização. E quando você abrir a boca ainda, você vai se tornar um gigante diante do céu para falar. E Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Portanto, nós fizemos uma oração ontem, irmão. Eu quero agradecer a tua vida, igreja. Você que veio ontem, a igreja estava bem cooperada, uma oração muito pentecostal, Deus abençoando. E eu fiquei muito feliz pelo que eu vi ontem. Teve até um cafezinho depois.
os nossos irmãos é uma bênção de Deus, né? E amanhã nós vamos ter então evangelismo e eu quero contar com a presença de toda a igreja. A partir das 7 horas da noite, nós estaremos aqui, no máximo às 19 horas e 30 minutos, vamos já levar a semente aqui neste bairro, vamos semear. Porque a Bíblia fala assim que o semeador saiu a semear. Enquanto muitos crentes estão dormindo, Satanás está semeando também. Só que ele leva o joio, mas nós vamos levar a palavra de Deus que transforma o mais vil pecador. Quinta-feira os trabalhos são normais, aos fins de semana também. Melhor, neste fim de semana, irmão, nós temos aqui a nossa festividade de jovens da nossa igreja. Vamos continuar orando pelos nossos jovens. O culto será sábado e domingo à noite, tá? Sábado às 19 horas e no domingo às 18 horas. Sábado à noite, 19 horas, domingo às 18 horas, para o louvor e glorificação do nosso Deus. Irmãos, melhor, no domingo será às 18h30, tá? Lembrei, domingo 18h30 e no sábado às 19h. E vamos estar aqui buscando a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. A igreja está feliz com Jesus? Amém. Nos colocamos em pé nessa oportunidade. Irmão Paulo, vem aqui, meu amado, fazer a Deus esta oração nesta oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, por mais um dia da sua presença, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Glória, glória! Todo mal, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que nos dá, Senhor, a sua bênção. É o que eu te peço, te agradeço. Aleluia! Estendo as vossas mãos, cuidem as vossas cabeças. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam comigo, amém. Está terminado o nosso culto. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus. Nossa,